Olá, Marilina. Oh, Olha, obrigada por teres aceitado o meu desafio, que agradeço o eu, convite, eu sinto-me gostava, privilegiada. eu gostava muito de ir aí e de fazermos aí, ainda pensámos, mas realmente é difícil, porque acaba por ser pelo menos um dia, não é? Quase para ir, vir, gravar. Não era impossível e a gente passa o tempo, eu pelo menos, na estrada, mas efetivamente a vida é sempre tão corrida que assim facilita, é É verdade. mais E obrigada, complicado. obrigada por também permitir que façamos desta forma, porque efetivamente ajuda um bocadinho aqui na gestão do tempo. Sim, agora fica aqui na minha agenda um dia passar aí para conhecer o Sem teu dúvida. espaço, porque eu acho que pelo menos tu agora, neste momento tens a loja e a clínica. Tenho as duas lojas, esta é uma delas. Tenho a outra que é aqui uns metrinhos abaixo, que é que fez agora 10 anos. Esta tem 3 meses, é Uhum. muito novinha. E depois tenho a clínica, sim. Olha, assim, para quem não te conhece, quem é a Marilina? Olha, a Marilina tem 47 anos, é uma menina que nasceu em França porque os seus pais eram, na altura eram imigrantes, mas depois eu nasci, julgo, com 15, 13 semanitas. Os meus pais decidiram terminar a vida de imigrantes e vieram para Portugal. Óbvio, como imigrantes, são pessoas sem grandes estudos, não é? Só com aqueles estudos obrigatórios, não é? Aquela primária, e vivia numa aldeia. Rãs, imagina, rãs. Uhum. Um animalzinho, mas também não é o time de rãs. E pronto, e era lá que eu vivia. E como tal, vivendo assim num sítio, uma aldeia, com os meus pais. O meu pai tinha assim um negócio, sempre foi, pronto, sempre teve assim negócios. A minha mãe era uma pessoa que estava em casa, uma senhora com umas depressões majores mesmo, e achava que para se distrair, gostava de fazer coisas de agricultura, como por exemplo, ter porcos, que o meu pai ficava Não gostava? mesmo passado eu ter. A minha mãe, eu lembro-me ir com elas assim, mãe, vamos comprar às escondidas um porquinho, vamos meter na loja, só quando ele estiver grande é que o pai pode saber. Pronto. Galinhas, coelhos, quintal, onde se plantavam coisas e onde eu tinha que dar assistência, porque depois a minha mãe é que queria, mas eu e o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, de 6 anos, e nós é que tínhamos que lá andar a ajudar. Por isso, se me perguntas, eu lembro-me, sei preparar comida para deitar ao porco, porque depois a minha mãe era uma pessoa extremamente doente, com montes de internamentos, e depois sobrava para quem? Para mim, por isso. A minha infância, digamos que eu tenho memórias de andar no jardim infantil, mas de sair do jardim infantil, que era da casa dos meus pais, e ir para casa cuidar dos animais. Aliás, há uma história que me marcou muito e que a minha mãe contava, que ela tinha coelhos, nunca mais consegui comer coelho na minha vida. E a mãe morreu, a mãe dos coelhinhos. E eu, coitadinha, na minha tentativa, tinha uns biberons, que eu nem sei bem onde é que eu tinha de buscar, e metia leite. O que é certo é que eu consegui quase durante uma semana dar. Eles têm uma boca minorca, mas eu apertava a tetinazinha, eles. O que eu não sabia era que o leite era muito forte para eles, coitadinhos. E após uma semana eu já conseguia dar-lhe leitinho, cheguei lá, estavam todos mortinhos, cheios de diarreia. Porquê? Porque efetivamente o leite era muito forte para eles, não é? Isso marcou-me assim bastante. E pronto, é uma menina que entretanto depois cresceu, decidiu casar-se muito cedo, aos 19 anos. Ninguém se casa aos 19. Uau. Sim, mas agora não. Mas há uns anos atrás não era assim tão. É assim, Mas não, 19 era meus pais, cedo, mas aos 20, 21, 22 já era mais comum, não era? não, na idade dos meus pais, sim, os meus Sim. que tenho há 47 anos, não, ninguém casava com Sim, mas há 19 muita anos. gente que é engraçado, porque quando eu me encontro com colegas, o meu primeiro filho nasceu, eu tinha 27, mas eu tenho colegas que tiveram com 23, 22, já tiveram filhos, não é? Então, já. Sim, também já é mais normal, também já é um bocadinho mais cedo que hoje em dia, não é? Sim, Para sim, sim. 19, não, ninguém imaginava, e Muito porquê? cedo, sim. Entretanto, entrei para a universidade, fui para a escola de enfermagem, que foi a minha primeira opção, e eu estava no primeiro ano, quer dizer, parecia que não fazia sentido, porque
uma menina que, pronto, na verdade até tinha tudo, estava a tirar o curso de enfermagem, para que casar? Eu também não sei porquê, mas eu decidi, pronto, na altura o meu marido também era mais velho, 10 anos, ou seja, contrabalançava aqui um bocadinho, e olha, por algum motivo eu acho que na altura eu era muito certinha, não é que hoje não seja, mas eu era assim Sim, aquela menina, sim, então para mim era tipo namorar e casar. Ainda assim, eu tenho ideia de, tipo, 2, 3 semanas antes de casar, estar sozinha no meu quarto com a minha solidão enquanto não partilhar com a mãe, etc. E pensar assim, eu não quero casar, eu não sei se gosto daquele homem. Só que, assim, estávamos a falar no casamento na altura que eram 500 convidados, foram, acho que são 5 ou 7 padres, um bispo, um casamento muito, em termos daqui da sim, zona, foi muito onde grande. cobertura de jornal, saiu no jornal, etc. Quer dizer, eu era uma menina, eu não tinha Sim, capacidade de dizer assim, ai, agora não quero. sim. O que é Mas certo é que eu tive. não sentes que também foi, no fundo, uma fuga a esse, a essa, porque tu, por mais que tivesses só 19 anos, como estavas a dizer, ou seja, eras uma menina, mas assumias responsabilidade já há muito tempo de um adulto. Completamente. Ai não, eu não era uma menina, eu era um adulto mesmo, desde muito cedo, porque Sim, é isso também. Passava dias e dias no quarto a chorar, tentar se suicidar. Uma das vezes, eu lembro-me de ser pequenina, não sei precisar a idade, mas ela me dizer, filha, vamos nos suicidar as duas. E eu sim, lembro-me de começar a chorar, ainda tenho ideia daquele quarto, que depois meus pais, tipo aos 17 anos mais ou menos, fizeram uma vivenda noutro sítio e ele dizer, não mãe, não, 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 e pronto, e sim, era aquele peso diário, aquele peso constante, eu acho que no fundo foi uma tentativa de fuga também, eu acho que sim. sim. Em termos Sim. de adulto, eu era um adulto. Eu sinto isso com a maior parte das mulheres da nossa idade, a maior parte, muito mais do que as que pensamos, eu acho que casaram nessa tentativa de fuga, por Olha, assumirem não tinha papéis muito, mas se calhar, por assumirmos papéis muito cedo de responsabilidades que não deviam ser nossas e que depois a carga começa a ser pesada, então é um bocadinho, é inconsciente, mas eu também acho que não fui eu inconsciente, que mas fiz. Eu, por exemplo, eu não tenho ideia de ter sido eu que disse assim, vamos casar. Também houve uma data também de fatores. Agora aqui pensando nisto, ainda não tinha pensado, mas foi o aí facto de ele eu não digo a mulher dizer, eu digo normalmente. Primeiro, é muito mais comum juntar-se, pronto, com alguém mais velho, ou seja, e depois essa pessoa assume, no fundo, esse papel, até de avançar com o casamento e assim, e ela vê nisso, mesmo que seja de forma inconsciente, vê nisso uma claro, sim, tentativa de melhoria, não é? exato. Sim, não, isso há de ter sido certeza. Depois foi isso, é assim, ele era mais velho, eu também era assim uma menininha e acho que foi tipo, ok, eu quero que ela fique aqui para ver se não foge. A minha mãe, também por um lado, sendo uma pessoa muito de aldeia, com uma mentalidade bastante até, pronto, um bocadinho retrógrada, acho que ela própria podia ter dito assim, ai não, a minha filha, o meu pai, não, ela é tão nova, não, não é? Eu acho que era, sabes, aquela mentalidade de antes casar do que aparecer grávida. É grávida, exato, Muito exato. isso também. Então, ou seja, talvez ele tenha sugerido e os meus pais tipo alinharam, não é? Quer dizer, se calhar eu se Claro, fosse agora, se a minha filha dissesse que quiser para casar aos 19, bem, primeiro ela também não tem maturidade, aos 19 anos não vai ter maturidade para casar, para nada, não é? Porque é uma sim, criança. Ou seja, mas sim, eu acredito que sim, eu acho que isso foi um bocadinho, sim, acho que também foi um bocadinho. Ainda que não foi propriamente, isso não resultou. Porquê? Porque eu lembro-me de casar e eu no próprio dia, a seguir ao dia de casamento, eu ter que ir para a casa da minha mãe, eu passava todos os dias em casa da minha mãe, porque a minha mãe, de certa forma, fazia alguma chantagem psicológica e eu vivia em constante medo de perder a minha mãe, de que a minha mãe se suicidasse. Então eu vivi durante os anos seguintes, tipo 3, 4, 5 anos, em que eu vivia, continuava a viver em função da minha mãe. Eu ia a correr para lá, eu tinha que estar lá, estava de férias, ligava, até que um dia um médico me diz, Marilena, isto tem que parar, isto tem que quebrar, tu tens que viver a tua vida, porque senão assim não dá.
E nessa altura foi um bocadinho mesmo assim, foi tipo, eu entrego, eu sou uma pessoa que tem muitas crenças, nomeadamente na religião católica, e eu disse, Nossa Senhora de Fátima, e assim, eu peço-te, se a minha mãe tiver que acontecer, que não, eu não quero, por favor, proteja-me, mas se acontecer, eu tenho que seguir a minha vida. Pronto, e nessa altura foi depois quando eu me libertei um bocadinho mais e decidi que tinha que continuar a viver, que eu não podia continuar a viver em função da minha mãe, e o que é certo é que, estranhamente ou não, parece que as coisas ela até Melhorou. melhorou, ou seja, ela própria acabava por quase ser um vampiro meu, não é? Da minha energia, da minha dedicação, e depois ela decidiu seguir um bocadinho, não é que tenha melhorado, até hoje não melhorou, é uma pessoa que realmente continua com esses problemas, mas que eu tive que habituar-me a viver, também ter a minha vida, não é? Senão até hoje não viveria. Mas é comum nessas situações, principalmente quando há essa chantagem, como tu dizes, a pessoa aproveitar-se ou seja, dessa manipulação e desse controle enquanto pode, mas quando não o tem, não piora por isso. Ela assim, ela sente-se melhor quando tem, mas não é realmente aquela chantagem que ela faz de se tu não estiveres aqui eu vou fazer isto. Na realidade, a maior parte das vezes acho que isso nem sequer acontece. A pessoa sobrevive, entre aspas, bem, só que gosta de ter aquele controle e de sentir, consegue manipular o outro, no fundo. É um bocado isso, e pronto, eu depois passei a viver a minha vida, ainda vivi casada 7 anos, passados esses 7 anos eu pensei, não, pronto, continua a não ser isto que eu quero, e pronto, e na altura divorciei-me, óbvio que aquela primeira reação, lembro-me também da minha mãe ser péssima, sim, primeiro momento eu lembro-me chegar a casa e ela, o quê? E eu passava um bocado, chorava, e ela depois, pronto, passado um tempo foi ter comigo e pronto, e depois aquilo passou e foi, pronto, e depois ficou tudo bem, mas e depois segui a minha vida, continuei lá no meu trabalho. Mas para tu tomares essa decisão, não tinhas filhos? Não. Ok. Foi mais fácil, foi. Efetivamente, assim, também nunca tinha decidido ter filhos porque eu própria sentia que Não era. Pronto. É óbvio que eu, entretanto, agora tenho 2 filhos e não vivo com o pai dos meus filhos, e não foi até hoje, mas não estou arrependida de ter os meus filhos com o pai que tenho. Pronto, da escolha que fiz para o pai dos meus filhos. Na altura sabia que não era. Apesar de ser uma pessoa que, em termos de bondade, era um excelente rapaz. Era uma pessoa muito bondosa, mas não tinha nada a ver comigo em termos de perfil e de vida. E não, então hoje imaginar, não teríamos mesmo nada a ver. Sim. Depois, seguido, não é? Fui, sim, em termos de enfermagem, comecei a trabalhar num serviço de neurocirurgia que abriu em Viseu, era um serviço top, onde me senti muito bem, onde trabalhei 7 anos. Na altura era assim um serviço de referência. E decidi ir nessa altura, ainda tinha feito bacharelato, depois fiz logo a licenciatura, e depois aparece um convite para ir fazer tirar o curso do INEM. E eu, claro, bora lá. Ter tirado o curso de cinema e também porque, pronto, tinha, sim, está na altura, vejo trabalhar para a urgência. Eu adorava a neurocirurgia, não me deve ser à toa que hoje em dia estou casada com o neurocirurgião. Ok, eu não ia dizer isso, ia dizer que a tua clínica tem também a ver, não tem? Em tratamentos e assim, tem a ver já com... Sim, relacionadas realmente com a parte neurológica. Mas o marido é neurocirurgião e na altura, efetivamente, tive um relacionamento com o neurocirurgião também, que depois também não correu bem, mas eu continuei, o que é certo é que eu fui trabalhar para a urgência. E pronto, e no início não vou negar, gostou-me, os primeiros tempos gostou-me porque eu gostava muito da neurocirurgia, mas depois foi ótimo e aí fiz o meu percurso, continuei no meu percurso de formação,
em que fiz vários tipos de formação, depois fiz uma pós-graduação de emergência, urgência e emergência, fiz cursos, nomeadamente, para formadores de suporte básico e avançado de vida, que damos a médicos também. Depois fiz uma pós-graduação de gestão de serviços hospitalares, fiz um mestrado. Entretanto, doutoramento, eu tinha dito, doutoramento não, é a única coisa que eu não quero, não tinha mesmo interesse. Depois ainda fiz o curso também de helicóptero, para ir trabalhar no helicóptero no INEM. Entretanto, a determinada altura pensei assim, eu devia fazer uma coisa agora diferente, porque eu só estudo saúde, só estudo enfermagem, agora nem sei muito bem. E na altura apareceu-me algo para fazer uma consultoria de imagem. Nada a ver, não é? Eu pensei, é isto que eu quero ver. No Porto, era uma formadora, que ainda hoje ela é muito conhecida, mas é em Lisboa, e vinha dar esse curso no Porto. Eu vou-me inscrever. Realmente escrevi-me, fui, e maravilhoso, um grupo maravilhoso, e realmente tirou-me, e é aqui que entra o meu mundo da moda, o meu primeiro contacto. Mas eu fui só fazer por fazer, nada de pensar sequer queria usar aquilo para alguma coisa. Foi mesmo, sabes, para estudar algo diferente, para quebrar um bocadinho Sim. Entretanto, nesse percurso sou surpreendida. Entretanto, já tinha 2 filhos, a Laís e o Luquinha, a Laís com 4 aninhos, o Luquinha com 1 aninho, e entretanto fui surpreendida por um divórcio, assim, do nada, dos pais dos meus filhos, e pronto, e sim, o Luquinha tinha 1 aninho, a Laís tinha 4, e lembro perfeitamente, pronto, aí bati no chão, já acho que pode ter sido a vez que eu bati mesmo no chão. Foi muito doloroso, porque nada fazia prever, tinha sido pedido em casamento em janeiro, isto deu-se em março. Mas então, tu tiveste os teus filhos antes de vocês casarem? Nós não casamos. Ok. Não, como estavas a dizer, foste pedida em janeiro e que depois te separaste, eu pensei sim, que... porque nós estávamos em união de facto, mas eu já sim. casar e tal. Sim. Não, também eu disse assim, não, ainda não há o casamento e tal. E nessa altura foi muito mal mesmo, sofri imenso, obviamente, não é? Não estava à espera. Mas ao ponto de, eu julgo, eu já nunca fui muito gorda, mas eu depois na noite eu tive a ver fotografias e tenho ideia dos valores, eu num mês e pouco eu emagreci tipo 10 quilos, para quem é magro, estás a ver, eu estava um esqueleto, estava a amamentar o meu filho, aquilo foi logo assim tudo, e bati mesmo no fundo, porque não conseguia comer sequer, não conseguia, aquilo era tão, eu não conseguia comer, lembro-me que um dia lá foi uma cunhada minha para me tentar dar com uma colherzinha, depois era aquela coisa, nunca chorei à frente dos meus filhos, nunca disse mal do pai, nunca quis metê-los naquele sofrimento, até porque eu era fruto de um casal, de um casamento sempre com muitas guerras, e eu não ia transpassar isso para os meus filhos, mas lembro-me que um dia disse, por favor, levem-me só os meus filhos um bocadinho para eu poder chorar, que eu preciso chorar. É tão difícil esse lado que muitas vezes que nós não falamos sobre ele, mas que há momentos em que precisamos tanto, nem que seja só de estar connosco, e é engraçado, porque eu digo, porque também já pensei isso, assim, se eu não tivesse filhos, eu hoje, tipo, fugia para algum sítio e ia só desligar a cabeça. E com filhos nós não conseguimos fazer isso. Não é? É assim, eu precisava só deste momento para mim, mas não, bora lá buscar lá a escola, bora lá fazer isto, e bora lá sorrir na mesma, como se estivesse tudo bem, não é? Estás a dizer isso, eu sinto mesmo, há momentos que eu estou tão exausta que eu penso assim, se não tivesse os meus filhos, eu pegava, eu ia-me embora, eu desaparecia, 1 mês, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu ia. Mas é isso, depois tu pensas, não podes. É assim como também estás doente, como estás triste, mas que às vezes, por um lado é mau, mas por outro lado é bom, porque nos obriga. E também é a força que nós temos, muitas vezes, para não nos deixarmos ir. Isso mesmo, e na altura era muito também isso, não é? Eu sabia que eu tinha que viver não fosse pelos meus filhos. Depois, o meu lado mais orgulhoso também me ajudou neste processo, porque eu sentia, ok, aquela coisa do dia a dia, se aquela pessoa me magoou, eu não posso estar a sofrer por ela. É como teres um amigo ou uma pessoa estranha, se te faz mal, o que é que tu fazes? Ignora-la, deixas de falar com ela, não sei o quê. Então, porque é que aqui não é a mesma coisa, não é? E eu estava sempre isto tudo, não é?
Mas há um dia, como eu digo, estava mesmo muito mal. Eu pensei, ou escolho, ou me levanto ou morro, mesmo. Houve um dia que eu pensei, eu posso morrer, porque eu estou... E no dia seguinte eu tinha o tal curso no Porto. E eu lembro-me que eu ainda era, acho que ainda disse ao meu irmão se me levava, porque eu acho que eu nem conseguia. Durante de manhã levantei-me, Alda, e eu disse, não, eu vou seguir. Eu tenho que seguir, eu quero seguir, e por mim, quer dizer, eu nem sequer... A pessoa nem sequer merece, a pessoa essa com quem eu me dou muito bem hoje em dia, Sim. é o pai dos meus filhos, está tudo bem, mas eu disse, ele nem sequer merece, eu tenho que seguir. E lá fui eu, peguei, e o meu irmão, então leve-te, não, então eu pego no meu carro e foi. Óbvio que eu adorei o curso. Mas essa sensação é tão incrível, não é? De, tipo, parece que não tenho forças nenhumas, mas de repente tomo aquela decisão de, não, é agora, e de repente parece que vou da 8 para 80. É verdade, E não, tipo, imagina que tinhas uma mola, estava no fundo do poço, e tu subiste para aquela mola e a mola faz tuc, É e isso. vais lá para cima, De repente nós vamos buscar forças que nem sabemos que temos e bora lá fazer. É espetacular. Isso foi o meu dia de viragem. Lembro, tenho em mente tudo, isto também já passaram 10 anos e lembro-me, agora estamos a falar, lembro-me do percurso de INAR 25 e obviamente o quanto me corriam as lágrimas, o quanto eu chorava, chegava lá, tentava coisa, nos intervalos eram lágrimas, pronto, e eu gostaria de ter, adorei o curso, mas gostaria de o voltar a fazer num contexto agora muito mais liberta, mas que também mais uma vez me ajudou, certamente, e as colegas também foram maravilhosas. E pronto, e lá acaba o curso e as coisas contigo só porque também acho que é sempre importante esta partilha, quando eu digo que o meu orgulho ajudou-me, porque eu dizia sempre, aliás, eu não sei se ele algum dia vai ouvir este podcast, é bom que não ouça, porque ele não sabe aqui uma coisa que eu vou partilhar, que é tipo, eu podia estar no meu pior, um farrapo, mas sempre que o pai dos meus filhos vinha para ir buscar os meus filhos, eu ia, vestia-me, maquilhava-me, preparava-me e abria a porta como se eu tivesse a mulher mais poderosa e mais maravilhosa. Pronto, e até chegamos a comprar flores para meter, a minha amiga comprou flores para meter na entrada, um buquê e tudo, ou seja, esse orgulho, de certa forma, eu julgo que também foi a minha salvação. Te ajudou, sim. Eu não me deixei render. Assim como também as palavras de uma psiquiatra que me dizia, com quem eu trabalhava na urgência, dizia assim, Marilena, só lhe peço uma coisa, nunca fique uma mulher amargurada. E eu também, eu sou muito, sabes, Alta, eu sou a pessoa que ouve muitos outros, eu ouço mesmo e quando eu noto que é para o meu bem, eu tento reter e fazer, e ir atrás. E eu pensei, ok, eu nunca vou ficar uma mulher amargurada. E hoje amargurada, tenho os meus gatilhos, mas julgo que também já os tinha mais de infância até, mas não, pronto, não, tanto é que não estou que, como disse, sou-me super bem com o pai dos meus filhos, ele anda por lá cá em casa a toda a hora, apesar de tudo acho que ele é uma pessoa espetacular. Sim. Pronto, porquê? Porque também é tal coisa, quando decidimos, nunca usei os meus filhos, também foi uma coisa do qual eu me orgulho muito e do qual eu deixo sempre esta mensagem, não usem as crianças, porque quem sofre Isso é tão bom, não é? Sabes que eu, desde sempre, desde pequenina, que via pessoas próximas e depois, quando fui educadora e assim, vi muitas situações, inclusive na minha sala, e em todas elas, só uma situação é que eu tinha mesmo orgulho, porque eram dois pais que conseguiam dar-se bem, assim, pelo menos bem o suficiente para mesmo as meninas. Imagina, a menina tinha 4 anos na minha sala e no dia da família, ela desenhou a família e desenhou a namorada do pai e o namorado da mãe. E disse assim, ia pintar a namorada do pai e disse, vou pintar a camisola de cor de laranja porque é a cor preferida dela. Ou seja, eles tinham a ligação, inclusive, de ela até saber os gostos e assim da outra pessoa. E eles iam e levavam as coisas das meninas para irem de um sítio para o outro e não sei o quê, mas todos, pronto, notava-se que faziam pelo menos o esforço de darem-se todos bem. Nas outras situações todas, havia sempre um jogo dos miúdos. Eu dizia assim, eu acho que a pior coisa que se pode fazer é jogar com os miúdos. Completamente. Mas isso
Felizmente eu continuo a ver isso da maioria e digo-te, É tipo, é 99%, é incrível. Porque era mesmo aquelas pessoas que até parece que nunca vão fazer isso, fazem. não, E é terrível. é incrível, eu também acho. Eu posso dizer que nunca, nunca, mas nunca. A única vez que lembro-me que os meus filhos, para tu perceberes que eles não se apercebiam nada, isto passado poucos dias, eles, não sei o quê, mamã, a X pode vir cá a casa. Pronto, isto estamos a falar numa fase muito inicial, não é? E eles assim, amor, não, é assim, e eu disse bem ou mal, também mesmo assim controlei muita coisa, mas eu acho que é mal, porque eu disse mesmo, olha, a mamã não gosta de X, mas assim, não quer dizer que vocês não gostem, filha, aliás, pelo contrário, sempre disse, vocês têm que respeitá-la, têm que dar, não sei o quê, e agora, a mamãe para trazeres cá em casa, não, está bem, filha, porque o meu filho não era muito bebê, não se Sim. nota. Pronto, e foi a única vez que eu efetivamente, porque ela já me tinha pedido as outras vezes, para se ela podia lá ir a casa, não é? Pronto. De resto, nunca, sempre, nunca vais papá, vais com X, ou sei quê, nada, os meus filhos nunca se aperceberam e isso eu orgulho mesmo muito, porque eles não sentem nada não sentiram grande coisa da separação, pronto, e pessoalmente nunca sofreram. Aliás, houve uma única vez, e a minha filha lembra-se de uma discussão que tivemos num aniversário da minha filha, e pronto, confesso também não acho que tenha sido culpa minha, mas o pai, por algum motivo, reagiu mal de eu ter ido lá à casa e pronto. E ela até hoje lembra-se, eu gostava que ela mesmo assim não se lembrasse. Só foi Sim, uma vez, mas ela diz que foi o sim. pior da vida dela. E eu acho isso, eu acho mesmo que tem-se, independentemente de tudo, do É que isso, se possa estar a sentir, do que for, tem de ser sempre como é que a criança se sente e o que é que a criança prefere. claro. Ponto. E eu acho que, independentemente da idade, que às vezes dizem, mas agora já. Não, é sempre. A criança tem 2 anos, ela sente, a criança prefere isto. A criança tem 3, tem 4, tem 5, e ela tem de se sentir segura, tranquila, tem de crescer de forma harmoniosa. Então, ela Tem tem que de ir. ser ouvida em primeiro lugar. Eu só pensava, o que é que me adianta estar aqui a colocar ódio? Para quê? Para depois os meus filhos chegar a hora de irem e não quererem ir, sentirem-se Sim, desconfortáveis, entrarem em sofrimento. Então é isso que eu quero para os meus filhos, é que eles criar-lhes angústias. Não, exato. eu não quero Pois é nada. isso, é porque depois eles é que se sentem mal e é que crescem a sentir aquele desconforto. E não é só isso, é que eu digo muitas vezes que é, depois não adormecem como deviam adormecer, depois passam o dia, mesmo que não nos digam, não é? Porque fica ali aquele desconforto, aquele aperto, aquele mal-estar, e é tão mau isso, que eu acho Não, que isso nós, também acho que dá origem. Eu, por exemplo, sinto com os meus filhos e outras pessoas, é que, por exemplo, a maioria das crianças em que os pais tiveram estes comportamentos sonham com que os pais voltem a estar juntos. É um sonho da maioria das crianças de pais divorciados. Os meus filhos isto nunca lhes passou pela cabeça, até houve algum tempo que teve, a avó disse, não sei o quê, o papai, a mamãe, não sei o que ela. Não, então, depois eu perdi o Miguel, que é com quem eu sim, estou a... Isso ia muito melhor, assim, tenho o papá, tenho o Miguel, ou seja, nunca senti que os meus filhos, em algum momento, imaginassem que ia ser melhor se os pais estivessem juntos, ou seja, sim, porquê? Porque para eles aquilo foi uma forma tão natural, aconteceu de uma forma tão, para eles, tão pacífica, que zero de lesões, pronto, e isso de facto, se há coisa na vida que eu me orgulho, que eu acho que fiz muito bem feita, esse foi a tudo bem, gestão do divórcio. Isso é das coisas que eu mais me orgulho, sinceramente. sim, Já fiz muita coisa bem feita, mas essa, porque só eu sei a dor que senti, só eu sim. sei o que E o sofri. difícil que foi, não é? Não, é uma coisa que, apesar de eu estar tão bem, é uma coisa que está tão bem resolvido, mas que se eu entrar nesse processo de me recordar, eu ainda Uhum, choro. É uma dor sim, grande que eu não sim. sabia, mas que para mim é como digo, é muito pacífico, dou-me super bem com o pai dos meus filhos, não sinto nada de nada que não seja uma boa amizade. Eu sei que ele será sempre um dos meus melhores amigos e eu também estarei sempre para ele, mas se eu entrar naquele momento, se eu entrar lá em Sim. pensamento, aquilo é horrível. Sabes que mexe com muita coisa, mesmo isso que tu dizes de o não querer
que os filhos estivessem mal ou assim, e tudo que tiveste de gerir mesmo, imagina, a tua vontade se calhar era agarrar em tudo e, não é? E não, e ter de manter exatamente o contrário e tudo, é uma coisa que marca muito, não é? Não, foi um esforço. Eu acho que só as mães que passam por isso é que entendem mesmo, que é um bocadinho, tu estás... Por exemplo, estás a ver uma fotografia da outra pessoa, porque os filhos vêm-te mostrar, e tu, tipo, não sei o quê, olha que bom, estás assim, Exato. Filha, que bom, olha a vida. Opa, quando tu é preciso assim, tiramos já essas fotos E a daí, vontade é, não quero ver nada, essa Sim. UTA, e não É muito isso, é muito. Tens de contrariar todas as emoções, que ainda por cima, naquela altura, são emoções muito fortes e tu tens de ir de um extremo ao outro. Enquanto estás a sentir esta, tu tens de mostrar aquela. Então, há tanta coisa que fica ali, não é? Que tu não consegues gerir, porque o natural seria tu mostrares aquilo que estás a sentir no momento, e não. Tu não podes mostrar e ainda tens de encobrir com o contrário. Então, mas acho que dizer, e é uma coisa, e nessa altura foi aí que entrou o meu lado mais espiritual. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, mas aí comecei a entrar num mundo mais profundo de tudo que era espiritualidade, e foi aí que tudo começou, e eu aprendi muito cedo que era nada acontece por acaso e tudo vem em prol do nosso crescimento, da nossa evolução. E sem dúvida, hoje sinto que, apesar de tudo, foi bom. Em todos os aspectos, acima de tudo, Marilyn nova, uma Marilyn que deu ainda mais asas às suas capacidades, abriu-lhe portas noutros caminhos. Hoje, se calhar, não é que fosse mal, mas hoje, se calhar, estaria ainda confinada a um hospital. Seria só muito uma enfermeira e muito só mãe, que é uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, também... Não, eu sentia muito realizada profissionalmente. Aliás, é um dos lados que eu mais adoro, é ser enfermeira. Mas, quer dizer, hoje em dia eu consigo ser enfermeira e consigo ser muitas outras coisas. E ter descoberto em mim, ter-me valorizado, eu tinha, ainda continuo a ter, mas eu tenho a minha autoestima, não é assim a coisa, as pessoas já olham para mim e acham que não, mas eu não sou a pessoa com maior autoestima. Mesmo assim, ganhei um bocadinho mais, aprendi-me a valorizar um bocadinho mais, e permitiu-me, acima de tudo, viver coisas boas e más, mas viver que senão não teria vivido, tenho a certeza absoluta. Claro, pode haver outras que obviamente perdemos, nomeadamente pai e mãe estarem ao mesmo lado a olhar para os mesmos filhos com a mesma cara, com o mesmo amor, com a mesma... Isso não existe agora, não é? Mas sem dúvida que eu continuo a acreditar que os ganhos foram maiores do que... Sem dúvida alguma. E aí foi muito giro, porque eu comecei, de facto, encontrei uma pessoa, e não há casos, não é? Fui ter com uma cunhada minha para almoçar e tinha sido uma professora minha, uma senhora que eu até era uma referência, principalmente porque era uma mulher muito bonita, eu já gostava assim de mulheres bonitas, e num almoço, e ela cruzou comigo sem eu lhe dizer nada, ela sentiu que eu não estava bem, e encaminhou-me e foi giro, porque ela quando me encaminhou, eu estava encaminhada, ela, conforme entrou na minha vida, desapareceu de um dia para o outro, que também não percebo como, porquê, mas foi assim. E hoje em dia percebo, pronto, a missão dela foi só aquela, entrar, encontrar-me o caminho, e eu comecei a ouvir umas palestras, nomeadamente, olha, posso aqui partilhar, Luísa, que é uma senhora brasileira, e na altura fazia exercícios tão simples quanto acordar de manhã, ir para a frente do espelho e dizer eu sou linda, sou maravilhosa, sou fantástica, eu amo, eu adoro, não sei o quê, pronto, isto era assim, eu adormecia com estas palestras. Sim. E um dia eu estava a ir estender assim roupa e estava a ouvir, por acaso não da Luísa, mas ela também tinha dito, o Gaspareto, que é assim um senhor brasileiro, mais agressivo, nunca mais ouvi, tenho que voltar a ouvir. Eu ia assim com a bacia para ir para a varanda estender roupa e ele diz, você não gosta de si, mas quer que os outros gostem. Você é fantástica, e ela assim, maravilhosa, não é? Exigente, não é? Não gosta de si, mas quer que o outro goste. E eu juro, tal, eu recuo, sim. Espera, desculpa. E era para ti mesmo, não é? É tão giro quando, imagina, quando estás a ouvir isso num momento normal, ignoras. Mas quando estás como tu, que já estavas tipo naquela fase de eu até já estou predisposta para ouvir porque quero ver se melhoro isto.
e aquilo parece que é diretamente para nós. Era para mim, aquilo era mesmo para mim. Eu pensei, a verdade, então se eu não gosto de mim, eu vou exigir que o pai dos meus filhos goste de mim. Quer dizer, ele tem razão. Pá, não, Alda, esse foi outro dos meus grandes cliques. Foi naquele dia que eu disse, afinal, ele não tem culpa. Eu disse assim, ele não tem culpa. Então, pois, então, se nem eu gosto, então como é que o rapaz há de gostar de mim? Eu pensei, ok, pronto. Óbvio que aí sempre ouvi palestras, sempre evoluir, também com esta vontade de evoluir, como disse, sempre querer ser melhor e de facto de querer sair daquela situação, não me deixar abater por alguém que me fez mal e que então eu não, e pronto, e na altura não vou negar, sentia-me injustiçada por todo o nosso histórico, por todo, e sem dúvida com o apoio de toda a gente e mais alguma, desde famílias, da família dele, desde o pessoal todo do hospital, tudo que era amigos dele, pronto, foi assim uma onda, mas a partir daí eu de facto percebi que, pronto, que aquele era o caminho e que afinal tudo faz sentido e se estava a acontecer é porque alguma coisa tinha que ser. E a partir daí foi um evoluir e posso dizer que eu resolvi isto mais ou menos 1 ano e meio, eu já estava bastante bem. Já estava muito bem, toda a gente dizia foi num tempo recorde, mas que também os deles lá em cima diziam isso mesmo, que eu ia conseguir ultrapassar isto num tempo muito rápido. Claro, quando nós estamos muito mal e ouvimos isto, achamos que não, que é impossível, e para nós o rápido seria em 2 dias, porque o sofrimento é tão grande, mas o que é certo é que para este tipo de situações, com a carga que eu tinha com os 2 filhos, 1 ano e meio para aí é muito rápido, de facto, pronto. Mas também, mais uma vez digo, sei que foi também vontade minha, não me querer deixar abater, não me querer deixar destruir, porque alguma coisa me fizeram. E pronto, e assim segui. Entretanto, realmente pensei, um dia eu vou, como fiz a consultoria de imagem, entrei na Marshmallow. A Marshmallow já existia, não fui eu que a fundei, que é a minha primeira loja de roupa, não é? E estava lá a comprar roupas e na altura uma das pessoas que estava, que depois virou minha sócia, disse, não queres vir fazer aqui uma consultoria de imagem para as minhas clientes? Eu, vou. E foi giro que ainda não tinha na história, eu contava isso, tenho clientes que nessa altura me conheceram e que são minhas clientes até agora. E a partir daí, olha, isto foi para aí assim em novembro, em dezembro ela diz-me, olha, depois fiquei amiga dela, ela entretanto também entrou num processo de divórcio, e ela diz-me, olha, vamos fechar a Marshmallow. Pronto, era também do pai dela, e eu, o quê, Marshmallow? Marshmallow é uma loja espetacular, tem roupa tão gira, assim. E um dia estou de INEM com um dos médicos, que também, pronto, meu amigo atualmente, e ele disse, olha, tu não queres ir ver aquele negócio, tu que já tens uma veia assim toda de empresarial, uma veia empresarial, e ele começou a pedir os documentos, ou não sei o quê, mas pronto, aquilo ficou por ali. Eu assim, à taralhoca, ele não se resolvia, e eu em janeiro disse, ok, eu fico com a Marshmallow. Pronto, nem sei se foi o meu pior erro, mas eu acho que foi, apesar de tudo, eu julgo que foi. Sinceramente, eu julgo que foi, apesar de me dar muito prazer também hoje, mas eu julgo que foi o meu maior erro, porque até hoje não durmo bem, e foi disso, pronto, porque eu fiquei com a Marshmallow e a partir daí foi, e continuava a ser enfermeira, a minha sócia ficava na loja, e logo passado uma semana descobri que tinha que pagar 20 e tal mil euros a um fornecedor, depois outra semana era outros 20 e não sei o quê, resumindo, era só dívidas. E eu, na verdade, era só enfermeira e tinha 2 filhos para criar. Ou seja, a partir daí, com toda a minha essência dos meus valores, é óbvio que eu não conseguia ficar a dever nada a ninguém e foi um turbilhão. Pronto, foram muitos anos, posso dizer, quase até ao Covid, em que muita batalha. Desde todo o meu dinheiro era investido na Marshmallow, desde vender um carro, vendi um apartamento, uma luta constante em gerir o dinheiro, pagar, sempre, mas sempre nunca fiquei a ver nada a ninguém. Até hoje todas as pessoas, meus fornecedores, mandam-me roupa se eu quiser, ninguém pede nada porque sabe que eu sou perfeitamente, sou uma pessoa realmente a quem eles podem confiar, e se na altura confiaram, agora então quer dizer, na altura não confiaram, eles não confiaram, tentavam ajudar um bocadinho, mas eu a cumpria sempre com os meus, mesmo com as minhas dificuldades, eu cumpria sempre com as minhas obrigações. E pronto, e o que é certo é que estive, mas depois a determinada altura tive um problema de saúde, tive uma hérnia discal cervical,
também nada é por acaso, e tudo serve para a nossa Pois. evolução. Pois, tudo acumula. E tinha muitas dores. Eu não era uma pessoa que nunca tinha metido baixa, mas era insuportável. Às vezes estava na urgência e caíam umas lágrimas. Dor, porque eu não conseguia fazer isto. Comecei a ver lá um médico, a fazer exames, e um médico, que hoje em dia é o meu marido, disse assim, Ok. tem que ser operado. Toda a gente no hospital, todo lado, não operes, eu é que sabia as dores que tinha, eu pensei, eu quero fazer o que quer que seja, porque eu preciso resolver isto. Pronto, e entretanto, depois, entretanto meti baixa, lembro-me, foi em agosto, eu não aguentava as dores, eu chorava na urgência, um dia vim-me embora, eu disse, eu não aguento mais, eu tenho de ir embora. Meti baixa e depois no dia, só em janeiro do ano seguinte, isto foi em agosto, é que eu fui operada, e depois, passado uns tempos, nada previa mesmo, quando dei conta, estava-me a apaixonar pelo Miguel e Miguel por mim, quer dizer, eu no início foi um bocado o Miguel por mim, eu até lhe disse que não. Ainda tinha o pai dos meus filhos, ainda que eu seguisse em frente, mas ainda tinha aquela sensação de que poderia gostar dele, não é? E entretanto também foi bom mais uma vez uma reflexão, porque de uma altura eu disse mesmo, não, Miguel, não quero nada contigo, vai embora, mesmo para ele me largar. E ele tentou-me largar. E nessa altura pensei, se agora voltasse o pai dos meus filhos, como é que seria? E nessa altura fiz uma reflexão e pensei, não quero, afinal eu não quero. Pronto, e foi mais uma vez bom, porque fiz também a minha limpeza de coração. Sim. E nascia, senti que não era já não fazia sentido. Pronto, e aí depois, passado uns tempos, comecei outra vez a conversa com o Miguel, e eu pensei, se calhar eu gosto do Miguel. E um dia encontramos, vinha eu da minha loja de Lisboa, encontramos no caminho e foi até hoje. Pronto, Muito foi bem. porque até lá parecia que era um bocadinho da minha parte forçada. Então nesse dia que nos reencontramos foi mesmo assim, uau, é aqui que eu quero estar, afinal isto que eu gosto, e foi uma relação também diferente. Sim. Pronto, estamos até hoje também, já a caminho dos 10 anos, e com quem estou mesmo muito feliz e estou ótima. E a partir daí, não é? Porque em vez de ser quase um preencher só o que me falta, eu tenho a certeza mesmo do que... Senão eu iria estar sempre na dúvida. Exato. E também eu julgo que foi nessa altura que eu mandei uma mensagem ao pai dos meus filhos e eu lhe disse, tu estás perdoado, eu perdoo-te pelo aquilo que me fizeste, por mim podemos seguir em frente, podes seguir em frente sem te culpabilizares, porque eu perdoei-te. Pronto, e eu disse, desejo que sejas feliz, eu também vou fazer o mesmo. E nessa altura, pronto, eu fiz também as pazes, que também é importante, eu há pouco ia dizer isso. Às vezes as pessoas insistem em fazer guerras, mas não percebem que essa guerra, só estamos a trazer guerras para nós próprios. E que eu sentia que sempre que havia uma guerra, eu ficava muito debilitada, não é? Então pensei, isto é muito mais fácil se eu não estiver em guerra, porque assim eu vivo bem, vivo tranquila. E foi no dia em que eu decidi que não tinha mais guerras, de facto passei a ter uma vida, pronto, plena, sem stresses, e pronto, e nunca mais sequer houve stresses contigo, hoje em dia somos mesmo muito, muito amigos. Por isso é que falamos na importância da desculpa, quando às vezes mesmo que o erro seja grave ou assim, mas a desculpa nem é para o outro, é para nós, não é? É para nós nos sentirmos bem, porque estamos a carregar todo o peso. Eu há bocado não disse, quando eu disse aquela história de se tu não gostas de ti, porque queres que o outro goste, a outra coisa que eu aprendi foi, eu nesse dia também percebi porque é que eu também, onde é que eu tinha errado. Porque até lá tu pensas, ok, eu era excelente companheira, excelente mãe, eu ajudava, fazia-lhe tudo, não sei o quê. E quando eu ponho fazia-lhe tudo, é que eu disse, fazia-lhe tudo. E eu aprendi isso, aprendi assim, ok, fazer tudo aos outros também não foi o meu erro, não é bom. Sim. Por vários motivos. Primeiro porque quase sempre depois pões o outro em prol de ti próprio, e era o meu caso. Tu anulavas-te. Completamente. Não é? E no fundo tu fazias tudo para te sentires mais valorizada. Calhar era. Embora eu também tenho este meu lado muito de mamãzinha, muito cuidadora. Eu também, eu digo isso porque eu também tenho, e sou aquela pessoa que gosta mesmo de ajudar, de cuidar, mas eu tenho consciência que eu fiz isso muito tempo, que era, punha sempre os outros
em primeiro lugar e fazia mesmo coisas que, imagina, eu deixava de fazer coisas que eram necessidades mesmo minhas para fazer coisas que eram caprichos dos outros, Como eu, como eu. sabes? E aí eu sinto que é mesmo é assim, eu tenho consciência depois, com o passar do tempo, que é também uma forma de nós nos sentirmos amadas e valorizadas, porque É verdade, também acho que é isso. Eu acho que também era um bocadinho esta minha carência de certa forma afetiva, não é? Porque tive uma mãe que passou o tempo todo doente e que não dava afetos. Eu acho que eu tentava comprar afetos dos outros, carinho, atenção, amor. E olha que só eu julgo que recentemente eu estou melhor, porque tive de trabalhar isso, porque sim, esta minha tendência de não saber dizer não, eu tive que, pronto, eu a partir daí sempre tive volto a ter este acompanhamento espiritual, eu gosto de ser sempre uma pessoa melhor, eu procuro diariamente ser uma pessoa melhor. E sou a pessoa que mais autocrítica e apesar de tudo, mesmo com os profissionais que tenho falado em várias áreas, desde os meios da ciência, outros nem tanto, e todos dizem, Marilena, você é a pessoa mais consciente que eu tenho na minha consulta, quer dizer, você sabe tudo e mais alguma coisa, quer dizer, você olhando para si, falando consigo, nem precisa de ajuda nenhuma, porque você sabe tudo. vais fazendo esse trabalho interno, de Sim, reflexão contigo, eu acho sempre maravilhoso sermos alguém que reforça com as palavras, nos diz já sempre umas dicas extra, que a gente que entra, não é? Eu na altura era muito, mas eu acho que eu ia buscar isso. Mas eu pensei, é isso, o meu erro foi este, foi ser cuidadora, eu cuidava mais e eu é isso, eu anulava-me, ou seja, ele já não olhava e também para um homem, e isso, um homem também eu aprendi isso, um homem não quer uma mãezinha, eles pensam que querem, e eles, se então calhar, tinhas um homem. ele, Mas é que tinhas um homem, porque é assim, há aqueles, os homens não gostam, não querem uma mãezinha, querem, na verdade, aquela mulher, não é? Mais empoderada, entre aspas, e os meninos, que ainda há muitos, querem a mãezinha, querem aquela que lhes faz tudo e que pronto, cuida e que trata de. eles na Por isso verdade é que eu brinquei e disse assim, então é porque tinhas um homem. eles, na verdade, eles querem as duas coisas, sabes? Eles acham que querem a mãezinha porque querem ter a papinha feita, mas na verdade o que eles gostam mesmo é de uma mulher empoderada. Então, e na altura também foi giro, porque, opá, é isso, eu gravo muito como te disse, eu sigo muito com as pessoas as dicas que me dão, e é um dia de noite, tipo, 2 da manhã, o meu telefone toca e eram os meus sogros, meus ex-sogros. Eu, claro, fui atender, pensei, pá, aconteceu alguma coisa ao meu ex-marido, né? E só soube conversas por trás, ou seja, ligaram sem querer. Eles tinham um grupo de amigos muito espetacular, que ainda tem até hoje, muito interessante mesmo, em que eles se reúnem sempre. E eu, opa, não vou negar, fiquei ali um bocadinho, porque percebi que estavam a falar de mim. Eu acho que nada é por acaso. O universo conseguiu estabelecer uma ligação para eu ouvir, juro. E eu começo a ouvir isto, e o meu sogro, que é uma pessoa, os meus sogros, os meus ex-sogros, é das pessoas que eu, principalmente então a minha ex-sogra, é a pessoa que eu mais admiro à face da terra. Eu gostava de ser ela. Mas o meu sogro está a dizer assim, Marilyn só errou uma coisa. Claro que durante meses só se falava naquilo, não é? Na nossa separação, Sim. porque não era nada previsível. E ela diz assim, Marilyn só errou numa coisa. Ela tem que aprender a ser princesa. Ela precisa de ser princesa, porque ela que fazia tudo, ela faz tudo e ela tinha que... E eu digo, Salva, aquilo entrou-me também tão... Eu pensei, eu vou Sim, ser princesa. bateu forte. Bateu forte, ela assim, ele tem razão, eu estava disponível para tudo, eu fazia tudo, e que a determinada altura a pessoa confunde, a pessoa está lá, que vem, chega, tem todas as papinhas, tem não sei o quê, deixa de ser. E eu posso dizer, no relacionamento seguinte, eu disse, eu vou ser princesa nas próximas Mas é relações. isso, Claro, mas sabes que muitas mulheres, e como tu estavas a dizer, pelo percurso da vida, de terem assumido, no fundo, muita coisa em crianças e assim, acabam por assumir mais esse lado de eu tenho de fazer, eu tenho de organizar, eu tenho. Então é mais esse lado masculino, entre aspas. E depois, com o tempo, continuam, não é? E tendo tendência a ser cuidadoras, e já a tendência de mulher já é sê-lo, quando ainda assumem essa sobrecarga, e depois é difícil, e muitas vezes só mais tarde é que percebem isso, que precisam do lado feminino e de fazer o esforço para. ai não, eu precisei trabalhar mesmo assim, tipo, coisas do género, eu preciso de um copo de água.
eu vou-me levantar, eu já era incapaz de pedir um copo de água, mas eu voltava para trás, sentava, não te importas-me trazer um copo de água? Pior, o mais estranho é que ele adora, e ele diz assim, eu adoro quando tu me pedes coisas. Eu pensei, é isso, às vezes uma mulher que também quer ser tudo, mas eu tento fazer isso, assim como, por exemplo, nas amizades, e tu há pouco dizias, que era às vezes, pá, estou tão cansada, apetece-me ir para casa, assim, vamos tomar um café, vamos jantar, e eu, ok, vamos, e a determinada altura pensei assim, olha, vamos tomar, eu assim, opá, não, desculpa, estou tão cansada, apetece-me ir para casa, isto tudo um esforço, tudo um trabalho feito, pronto. Porque eu pensei, não, eu tenho que trabalhar este meu lado e não pode ser, pronto. E hoje em dia, digo-te, continuo sim, como te disse, há coisas que são inerentes à mulher. O cuidar, depois eu com toda uma carência afetiva, depois eu, enfermeira, que é uma enfermeira... Então, eu tenho muito esta tendência, mas eu digo-te, alturas que eu faço, alturas que então se eu estiver mais, nomeadamente no relacionamento, podes crer que é no dia em que eu deixo de ser cuidadora, que eu penso, ops, estou a ser cuidadora demais, está na altura de recuar e de ser mulher, de ser empresária, de ser uma mulher livre, mais autónoma, independente, e está na altura de deixar de cuidar porque eu já cometi este erro uma vez, e eu dou os passos atrás e noto que realmente as coisas num relacionamento correm ainda muito melhor. Eu acho que dás espaço para ele ser o cuidador, ou seja, é quase como se tu fosses mais frágil e necessitasses mesmo daquele cuidado e ele quer proteger, não é? É verdade. E por outro lado, estás a ver quando eu acho que o homem começa a ver-te muito, quando estás muito lá, muito a cuidar, parece que estás sempre lá. Quando tu deixas de cuidar tanto, assim, ops, ok, ela não está cá, onde é que está? Será que vai fugir? Será que está... Exato, já não é dada como garantia. É isso, mas é isso mesmo, é isso que eu sinto. E depois, é isso, a partir daí, olha, seguiu, sim, marshmallow, depois de 3 anos depois é que eu me consegui reabilitar, ainda fiz várias intervenções e chegou a altura de voltar para o hospital. Chegou a altura e já não parecia fazer sentido. Por várias razões. Uma, porque apesar de eu estar bem, mas não é um bem total. Por exemplo, hoje é um dos dias que eu estou aflitíssima cervical, estou sempre a pensar no meu colar cervical. E para fazer aquilo que eu mais gostava e que tinha feito tanta formação, que era urgência, emergência, era urgência, INEM, etc., em que é bastante exigente em termos de cervical, de carregar pesos, de fazer manobras, etc., eu não era capaz. Então eu pensei, não, também não estou a imaginar, eles dizem, vais por uma consulta. É assim, com todo respeito, porque as minhas colegas estão lá, mas não, eu não tinha feito aquele percurso, se eu gostasse daquela área, não teria feito este percurso, não é? Então, por outro lado, também não é mentir, é assim, o Miguel tem um horário diferente, não faz urgências, não está tantas horas no hospital. Pensei, também é estranho, ele agora passa o tempo, vai ficar em casa, vai dormir todas as noites em casa e eu vou andar fora, se calhar neste momento já não temos essa necessidade tão grande. E na altura então decidi sair do hospital, com bastantes medos e receios, não é? De arrependimento, nomeadamente estava na urgência, no INEM, o INEM era um sítio difícil de se ir para lá, tinha sido, pronto, muito difícil entrar, mas pronto, foi assim, sem dúvida que foi a decisão mais acertada. E fiquei com a marshmallow e depois começamos a fazer coisas, que é o que eu faço, principalmente ajudar com o Miguel, os tratamentos para a dor. Depois disso, fui convidada por uma empresa multinacional que põe dispositivos dentro da medula para controlar a dor dos doentes. Então eu era a representante, era a única que dava assistência a estes doentes em Portugal. Então comecei um pé lá dentro, ia para a Madeira, para os hospitais, ia aqui, pronto, geram contactos também com doentes, é uma forma diferente, não é? Mas é também contigo, onde eu me sinto realizada, não é? Mas tu fazes isso na tua clínica? Agora isso não, isso são dispositivos que estão colocados no bloco operatório, por exemplo, o Miguel tem doente, coloca uns eletros dentro da coluna, e que depois basicamente é um telemóvel, é um iPad, em que eu meto os parâmetros e programamos o doente para ajudar a aliviar a dor. Pronto, eu fazia este seguimento, até que determinada altura, quando abro,
a loja em Madrid, e estava lá numa semana inteira com a Merche Romero, que foi minha funcionária, ainda trabalhou para mim, e eu tinha que ir ver um doente aos Açores, à Madeira, peço desculpa, e na altura não conseguia mesmo, e eu disse, não, isto já é demais, porque entretanto tinha-se metido mais outro projeto. O meu maior desafio, que eu acho que não tinha partilhado, fui convidada, abriu aqui uma escola em Viseu de aeronáutica, de preparar pilotos, que é o IFA, que existe há muitos anos em Cascais, uma escola conceituadíssima, e decidiram abrir também uma escola aqui em Viseu, porque eles normalmente têm muitos alunos do estrangeiro e para de reduzir os custos do curso, não é? Porque só o curso são 60 e tal mil euros e depois com o alojamento decidiram abrir também uma escola cá em Viseu. E na altura fui convidada para ser formadora. Pronto, e foi dos meus maiores desafios da vida, porque eu ia falar só supostamente de saúde, e quando em conta tinha que estar a estudar como é que o avião se fazia à pista, quais os ângulos, não sei quê, o que é que, tudo o que era da aeronáutica, e posso dizer, Alda, eu todas as vezes que ia dar aulas a noite anterior era direta e de chorar, porque eu tinha que gostar muito. Mais ainda, aquilo tinha que ser não falado em inglês, inicialmente era para ser, eu tinha dito que não sabia falar em inglês, mas tinha que pelo menos, em termos de apresentação, de slides, tinha que ser tudo em inglês, estás a ver? Eu. Mas eu, bem à Marilina, nunca digo não a nada, não é? Um desafio daqueles maiores da vida, nunca tive assim. E pior, depois os testes que eles tinham que fazer tinham que ser em inglês, e eles próprios traziam testes que tiravam da NASA, tudo em inglês, e eu tinha que dar respostas àquilo. Uou. Tu realmente, os últimos anos, vou-te dizer. Não, foi, Alda, posso dizer, foi horror, um horror aquilo. O bom disso é que fiquei muito feliz porque os meus alunos tiveram excelentes notas e disse assim, ok, tu deste-lhe um teste fácil e disseste, não, eu dei-lhes um teste, mas depois o verdadeiro teste eles têm que ir à ANAC, que é algo a nível mundial, e se eles estiverem bem preparados é que eles tiram, e eles tiraram muito boas notas e eu fiquei muito feliz. Estás a ver? Mas depois no ano seguinte, que era a tal história que eu estava lá na Madrid, pronta, estava com a Merche, com a equipa de fotografia a fazermos filmagens, estavam-me a chamar para a Madeira e tinha que dar aulas. Eu disse, não, isto tem que acabar. E nesse dia disse que não ia mais, pronto, seguir não só os doentes, como também eu disse assim, não, estas aulas, é assim, primeiro, mas não foi por aí, mas pagavam muito mal, eu ia mesmo porque eu gostava. Sim. E eu disse, não, eu não consigo este ritmo, esta preparação, não dá, pronto. E então fiquei por ali, eles, óbvio que me fizeram assim uma vénia e me pediram muito, mas eu disse, não, peço desculpa, mas não, isto é demais. Sim, não consigo mais. Não, e entretanto, olha, fiquei mesmo com as lojas dão muito trabalho, ao contrário que as pessoas possam pensar. Às vezes as pessoas pensam que ter loja de roupa, eu falo do caso de loja de roupa, obviamente que está de ser similar a outros negócios, não é? Que é simples, mas não é. Tem uma logística muito grande, depois tem uma responsabilidade muito grande, porque estás sempre a falar de estações para estação, estás a falar que fazes umas compras, imagina, já comprei para o próximo inverno, se eu decidisse agora fechar a loja, vou ter que receber as coleções todas nos próximos tempos. E pagar tudo. A gestão das compras, porque efetivamente os estoques normalmente é o teu ganho, não é? É o teu lucro, ou seja, pronto, e sempre fornecedores, pagamentos aqui, pagamentos ali, pronto. É uma logística que nem eu própria, quando vou para explicar, não sei, mas as pessoas que realmente vivem, que estão ao meu lado, pensam isto é inacreditável. Depois sim, eu abri tantas lojas. Eu no dia como estava a fazer a apresentação dos 10 anos, todas essas lojas, fui eu que fiz as obras todas, eu com a minha equipa, que são maravilhosas, às vezes com o senhor, mas desde nós pintarmos, desde esfarrapar o chão, arrancar tudo, invernizar móveis, fazer eletricidade, a de Lisboa foi toda, a de Lisboa, de Madrid também foi toda feita connosco, sim, a de Lisboa, desde pôr papel de parede, que na hora chegou
ou melhor, chegou a hora e eles não apareceram e nós tivemos que aprender a pôr papel de parede, ou seja, sempre fui eu que montei essas lojas todas, depois de fiz alguns eventos efetivamente também de destaque, aqui alguns desfiles, nomeadamente um foi feito agora em outubro, que foi assim, não foi um desfile, foi mesmo um espetáculo, porque foi nos claustros da Sé Velha aqui e foi maravilhoso, porque teve momentos de música, momentos de dança e momentos de moda, mas completamente fora, e aliás agora vou fazer mais 2 eventos, ou seja, a minha vida é sempre um corrupio. Entretanto, a Mindset, também com o Miguel, a nossa clínica, que realmente onde nós proporcionamos terapias neuromoduladoras, que é algo também que, óbvio que já existe em Portugal, mas não é assim demasiadamente divulgado e que com efeitos muito bons, nomeadamente para a ansiedade, tudo os problemas da atualidade, não é? Ansiedade, falta de atenção, a depressão, o foco, aumento da performance, não é? Nomeadamente para grandes empresários que também queiram aumentar a sua performance. Depois doenças menos comuns que também existem e que nós podemos não conseguimos infelizmente erradicar, mas conseguimos dar um bocadinho mais de qualidade aos doentes. E de facto por exemplo, Machado Joseph é uma das doenças que neurológica que afeta, é hereditária e afeta assim os músculos todos e até traz uma morte assim um bocadinho precoce, bastante, até estaremos a falar se calhar 50 anos, 60. E nós, por exemplo, no dia foi um doente que nos procurou, ela tem muita incidência nos Açores, olha, não sei porquê, mas sei que tem muita incidência nos Açores, e tanto é que lá que tem uma clínica que realmente faz esses tratamentos e a senhora procurou-nos porque estava muito chateada que não foi aceito por ser de continente, também não consigo entender. E efetivamente nós fizemos o tratamento e o senhor conseguia, ele caía muito, tem muitas quedas por causa do desequilíbrio na marcha, deixou de cair, consegue trabalhar em casa, não se percebia o que dizia, está muito melhorado da fala, pronto. Tudo, nada medicamentoso, tudo mesmo, só trabalhar as ondas cerebrais. Olha, e quantas sessões tens não, assim? Não, mais ou menos à volta de 20 sessões. Neurofeedback, no caso dessa também, acho que no caso da TMS, que é a estimulação transcraniana, também julgo que anda mais ou menos nesses números. Mas temos tido... semanal? Sim, normalmente 1 a 2 tratamentos por semana. Okay. Eu agora estou a fazer para dormir, para melhorar o meu sono, a minha qualidade de sono e também para concentração. Porque eu, apesar de tudo, sabes, aquela pessoa que quer fazer tudo e que está a começar esta coisa, depois já quer fazer e depois deixa tudo espalhadinho, não é? E de facto também, sim, temos tido resultados ótimos, eu própria já estou a notar, o meu sono já está a ser, sabes, aquele mais profundo, eu no outro dia de manhã já me custava levantar, que eu lembro-me quando era muito mais jovem, que pensava de manhã quando me chamava, eu queria dormir mais. Os meninos, as crianças, para a concentração, para depois o desporto também, porque alta performance, para atingirem melhor. Não, aliás, nós estivemos a fazer, olha, com os miúdos que fizeram agora, os miúdos, porque eles são tão novinhos, que ganharam agora os Jogos Olímpicos, que nem corrida, como a Agathe e o Gerson, e fizeram... Eles têm 20 e tal anos, não é? 20 e pouquinhos anos. Não, mas está a ser muito bom, porque, pronto, eu e o Miguel também gostamos de coisas diferentes e o nosso objetivo é sempre, nós na nossa clínica, para além disso também fazemos os tratamentos com PRP, com o plasma, para a dor, e eu posso dizer que não sítios, nomeadamente aí para o norte, cobram tipo 6 vezes mais, até um bocadinho mais que 6 vezes, e nós é o mesmo tratamento, com os mesmos resultados e cobramos, porque o Miguel é muito assim e nesse aspecto nós também estamos muito em uníssono. Alinhado. Muito alinhados, que é ajudar também os outros. Como nós dizemos, óbvio que temos que cobrar dinheiro, porque temos funcionários, aquilo temos técnicos, temos máquinas que custam balúrdios, temos os alugueres, os passos, etc.
mas o nosso objetivo também mesmo muito é ajudar as pessoas, não é ter grandes lucros, é mais ou menos pagar as despesas. Mas esses para a dor são para que dores? E São coisas mais inflamatórias, tipo, olha, às vezes já tive, que há uns tempões eu nem conseguia, doía-me tanto aqui o cotovelo, nem, na altura às vezes nem conseguia já pegar numa jarra. E esta zona no fundo está aqui inflamada, às vezes nos joelhos, muito nas costas, muito na perna, e o que nós fazemos é eu retiro o sangue, depois o sangue sofre um processo de centrifugação em que separamos só o plasma. O plasma é o que é rico em, que já ouviste falar certamente, fatores de crescimento, que no fundo é o que faz regenerar os tecidos. E o que nós fazemos, não há químico nenhum também o que é bom, não tem efeitos secundários, nem tens risco de reação, porque é o teu sangue outra vez, só que só vamos buscar o que nos interessa. A parte que sim. Pronto, e só pegamos dessa parte, o Miguel injeta no local de dor e também temos tido assim resultados muito bons, muito maravilhosos, e para nós é isso, também é o nosso grande objetivo, é ter resultados, obviamente. Sim. E pronto, e é lá onde eu atualmente me encontro mais com a enfermagem, na verdade. Agora é o único contacto. Eu estava a dizer que um dia tenho de ir, é lá, tenho de ir visitar a tua clínica. Para veres os... não, nem disse, pois eu, durante aquele percurso todo, foi para aí no Covid, ainda tive um contacto mais intenso com a enfermagem, ontem contei essa história, porque me perguntavam, tens saudades, queres voltar? E eu disse, tenho muitas saudades, mas depois lembrei-me, quando foi Covid, eu tinha dito, olha, se precisarem voluntariado, eu vou. Pronto, eu tinha-me oferecido e um dia meu telefone toca ao diretor do hospital, então Marilina, olha, ainda está disposta a fazer voluntariado, e eu pensei, ok, pois, se eu me ofereci agora, exato. há muito tempo, agora não vou dizer que não, quer dizer, agora chamam-me e posso dizer, Alda, pelos vistos foi a única pessoa que fez voluntariado sem ganhar nada, e aí mal uma coisa, que nem a vacina me deram, eu não fui... Tipo, na altura estavam a vacinar os profissionais de saúde, eu estava dentro do hospital de campanha e eu disse, mas podem-me dar a vacina? Ai não, estão primeiro os profissionais. Eu, é sério, primeiro, eu sou enfermeira, depois estou aqui a trabalhar a custo zero, que nem havia necessidade, porque devia-me pagar ou alguma coisa, mas eu fui a custo zero e nem a vacina me dão, isto é real. Mas eu fui com todo o gosto, a sorte é que só foi uma semana que entretanto o Covid melhorou e fecharam este hospital de campanha que tinham aberto aqui extra. O hospital conseguiu dar a resposta, mas nessa altura, eu confesso, fiquei assim um bocadinho, isto foi em janeiro, eu, sair à noite com tanta chuva, com tanto frio de casa, eu assim já não me lembrava desta sensação, isto não é nada agradável. Com miúdos em casa. Os miúdos, era o marido em casa, toda a gente a ficar e uma pessoa não, pronto. Mas por outro lado foi bom estar outra vez com os doentes. Depois também percebi que em termos de saúde também não dava. Fiquei com uma dor, pegar nos doentes, a minha coluna ficou completamente rebentada, eu pensei, afinal eu já não tenho mesmo saúde para isto, pronto. Tenho que continuar na área da moda, ou então lá a clínica que eu gosto, tem lá os meus doentinhos, que eu adoro e gosto daquele contacto, sou muito afeto, sou muito miminho, sou muito... de proximidade. Sou muito o meu amor, minha queridinha, por exemplo, a sala de espera está sempre cheia e toda a gente deve achar que eu conheço aquelas pessoas assim, meu amor, minha querida, vamos lá. E ficar nas pessoas, mas eu era assim, sempre fui assim no hospital, era assim que era conhecida e eu gosto disso. E até sinto falta e preciso disso, eu preciso me alimentar também disso. A moda também é aquela coisa assim, eu gosto, não gosto, é um agridoce. Neste momento já pensei várias vezes em deixar a moda. Então o meu contabilista chateia imenso, que é nosso contabilista e também é nosso gestor, ele diz, Marilina, você trabalha tanto na Marshmello, você deixa a Marshmello, você venha só trabalhar nas clínicas, nas empresas, temos outras empresas também que operam a nível do hospital, você dedique só às empresas, às outras, deixe-se, assim, não, mas eu, apesar de tudo, também gosto, porque eu também sinto que cuido das minhas más experiências, como eu chamo, porque as senhoras geralmente também precisam, também às vezes vêm procurar na roupa também afetos e para lacunas, eu também preciso estar lá. Se estás num sítio, não estás noutro. E pronto, olha, acho que isto acho que no mais importante é o resumo da minha vida, dos meus 47 anos. Oh, meu Deus!
E agora, aqui E eu contigo, digo assim, se tu já fizeste isto nos 47, imagina nos próximos 47. pois, Imagina. Porque agora Helder, já vais para o era um lance bocadinho mais todo. contigo, não te vou negar. Eu digo sempre ao meu marido que ele não é pior que eu, nós estamos sempre, nós não paramos, nós trabalhamos Não me 15. parece, parece-me que cada vez tens mais coisas. É isso. É o que ele diz que não, mas eu disse assim, mas esquece, nós estamos sempre a arranjar, nós nem temos uma concluída, já estamos a arranjar duas ou três. Por isso, e agora estou a olhar para aí, já li o teu livro maravilhoso. Obrigada. Eu já tinha dado os parabéns, mas volto a dar, tinha-te dado ainda antes de o ler, não é? Por só o facto de o teres escrito. E primeiro, eu adoro a capa, já tinha dito. Para mim, tudo que sai fora do que é mais normal, eu seria esta, não é? Eu sou esta. Estou sempre um bocado ao contrário, aos lados, ou para cima a ver as coisas. Mas sem dúvida, pronto, e és uma pessoa maravilhosa e por isso é que também estou aqui. Obrigada mesmo. Sabes que eu acho que é um bocadinho aquilo que tu disseste da tua professora. Acho que nos encontramos por algum motivo. Exatamente. Não é? Não há casos. Isso eu não tenho dúvida hoje em dia. Nada Sim. é. E olha, Olha, só para terminar, uma coisa que eu costumo dizer também para deixar assim uma dica, que é sempre que há uma coisa, mesmo que eu acho que as outras pessoas me estão a fazer mal, eu penso sempre assim, onde é que eu estou a errar? Onde é que sou eu que devo estar a fazer alguma coisa errada? Não significa que a outra pessoa não me está a fazer mal. exato. Eu penso assim, mas se isto me está a acontecer, alguma coisa eu estou a falhar, eu tenho que estar. Penso sempre que, afinal, o erro e alguma coisa sou eu que tenho que mudar. Por um lado, isso é bom, não é? Que tu consegues sempre ir tentando, pelo menos, pensar sobre aquilo, ajustar o que tu achas que pode melhorar e assim. Sempre, Alba, O outro, sempre. muitas vezes, causa-te um peso de muitas coisas que podem não ter nada a ver contigo, não é? Não, Alba, nem que seja aquela que te contei, nem que seja porque foste boa demais e permitiste que a outra pessoa entrasse. Exato, era isso que eu estava a dizer, tu podes, no fundo, é importante fazeres essa reflexão, nem que seja para perceberes, não é algo negativo, nem que seja para perceberes, se calhar eu estou a ir além do que devia, a dar mais do que devia. É isso. Não é? Até porque se alguém se senta à vontade, por exemplo, para te criticar ou para, se calhar tu também já estás a permitir mais do que devias, não é? Exato, é verdade. É verdade. É um bocadinho isso. Olha, eu ia perguntar assim quais foram os maiores desafios na tua caminhada, mas tu já falaste assim de muitos. E o que é que sentes assim que mais te ajudou mesmo a ultrapassá-los? É espiritualidade. Eu Foi uma viragem. aprendi a, primeiro, acreditar em coisas que eu achava que não existiam. E para mim, continuo a achar que nós somos muito mais e a vida, o que tem mais é no que está oculto. Isto que nós vemos é muito pouquinho do que aquilo que realmente existe oculto. E sempre foi na espiritualidade até hoje que eu continuo a refugiar e encontrar respostas e encontrar ajuda. Sabes que é engraçado porque eu cresci como católica, não é? Eu também e continuo a ser. Sim, mas é engraçado porque eu fui ouvindo depois, quando comecei a deixar de frequentar a igreja e assim, ouvia sempre as críticas de que, católica, mas não vai à missa, ou católica, mas... E a verdade é que eu sinto sempre, sem ser para nada específico, eu sinto sempre que eu acredito que as coisas se vão resolver, eu acredito que vou ser capaz, eu acredito que... E eu lembro-me há uns anos atrás que fomos fazer realmente vários testes e um tinha a ver com um dos resultados que estava no meio era a espiritualidade. E a minha estava em 95%, tipo, era ali do topo. E eu, se me perguntassem assim, que Deus ou que específico, eu não tinha nada. Ou seja, eu realmente tenho... Calhar era um gatilho que tens que desenvolver, dizer Sim. que tens que desenvolver a tua espiritualidade. Eu tinha a minha espiritualidade desenvolvida quase no máximo. Era dos meus pontos principais. A sério? Assim mesmo. E é engraçado, só que enquanto que tu dizes assim, eu acredito, por exemplo, há pessoas que se calhar acreditam porque rezam, sei lá, a um Deus ou assim, para ele as ajudar, então acreditam que ele vai ajudá-las. Eu acho que
no meu caso não é nesse sentido, eu acredito que alguma coisa vai acontecer, que eu vou encontrar a solução, ou que alguém me vai aparecer para ajudar, ou que eu acredito. Agora, que eu peço a alguém específico, não, mas eu acredito, não sei, não sei explicar. E foi muito engraçado, porque eu disse assim, a verdade é que não é preciso teres algo específico a quem tu até rezas ou assim, para na verdade tu sentires que aquela confiança, aquela segurança e aquela... E foi mesmo giro, acho que foi mesmo talvez o meu mais alto. Eu sem dúvida que é, mas eu acredito mesmo a determinadas entidades. Agora, eu não sou do género, ok, eu sou católica, gosto muito, sempre quando era pequenina, com estes problemas da minha mãe, eu passava noites a rezar, isto já vem desde eu próprio, na Nossa Senhora de Fátima, a quem eu pedia sempre proteção, luz. Mas isso não me invalida que, por exemplo, eu não tenha casado com o Miguel sob a religião de hinduísmo, do qual me identifiquei imenso, como eu vou a outro sítio qualquer nas minhas várias viagens que faço e eu sempre que vejo templos, isto, aquilo, tento seguir quem lá está e tento fazer tudo, eu adoro. Vou pôr os meus incensos e eu peço, quem quer que seja lá que está, eu peço, faço os meus pedidos constantes. E o agradecimento. Eu pratico muito. Eu gosto muito disso e desses ambientes. Eu lembro-me quando foi a Expo cá, em Portugal, haver um espaço lá que era mesmo onde todos podiam ir, no fundo, desenvolver essa parte mais espiritual. E era assim quase um bosquezinho, onde tu estavas ali no meio da natureza. Da Expo, mas não me lembro disso, e nessa altura não. Do meu lado tinha sempre da religião católica, isso sim, mas este meu lado em que eu agora acredito em imensas entidades, o qual me identifico e do qual presto a ter determinados cultos, e depois tenho uma ligação com os anjos da guarda, assim, fantástica, mesmo amo anjos da guarda, e confesso-te, eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse esta ligação tão forte, eu julgo que nem sei mesmo se estaria cá. Esta é a minha convicção. Sim. Foi onde tu te agarraste, não é? Porque eu sinto, e depois também quem eu falo, que seja várias religiões. Chegaste! Desculpa estas coisas, olha, é isso. Porque tem de ser assim. É isso, exatamente, é verdade. Olha, mesmo para terminarmos, porque eu acho que nós iríamos ficar aqui muito tempo. Já imaginaste, se calhar foi por isso que nós fizemos online, porque se fosse presencial era o dia todo. Não dava mesmo assim, dava para jantar, íamos jantar e continuaríamos. Que bom. Olha, o que dirias a outras mulheres quando se sentem assim mesmo perdidas, sem força, em termos de o que é que achas que é uma ajuda, no fundo? É assim, eu no outro dia dizia mesmo a uma pessoa que me ligou assim muito desesperada, eu dizia assim, confia sempre nas capacidades. Eu acho que nunca perder a sua essência, os valores importantes da vida, para mim isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas em desespero agem não da melhor forma, não ligadas às leis que eu considero, ou que nós todos consideramos, ou que existem como sendo as leis corretas da vida, e foi assim que eu fiz, sempre continuando a ser leal aos princípios, sempre ser fiel aos outros, nunca aquela coisa de que para eu tentar conseguir mais eu salto por cima do outro, não. Há sempre espaço para toda a gente e nós podemos vencer sem ser a pisar os outros, sem dúvida alguma. E eu acho que com esta luta e depois a fé, para mim a fé sempre foi que me ajudou e que me faz acreditar e que, como eu estava a dizer, para mim a ajuda espiritual, a ajuda de quem lá está em cima também é muito importante, senão eu julgo que nem estaria cá. Tão bom, olha, obrigada mesmo. Obrigada, foi ótimo, sabes porquê? Fizeste-me fazer uma viagem que eu acho que apesar de ter sido 1 hora e tal, eu acho que até foi muito rápida de conseguir, porque eu no dia dos 10 anos demorei muito mais e não consegui fazer desta forma que eu acho muito mais bonita. E conseguiste-me fazer
uma revisão, uma passagem por estes meus 47 anos e do qual, digo-te, apesar de tudo, orgulho-me. E tens de orgulhar, tens um percurso incrível, desafios que tu superaste assim que, sabes, eu acho que só vêm para quem tem, no fundo, mesmo quando achamos que não, para quem tem força para os ultrapassar. É o que dizem, não sei, eu às vezes dizem-me, eu nunca me serve muito de consolo, sou-te Pois, sincera, mas não te vou superaste, não negar. é? E assim, Alda, é uma coisa que também quero deixar aqui, é assim, às vezes as pessoas pensam e comentam com as minhas amigas assim, a vida da Marilina é tão fácil, ela é tudo muito fácil. Não, a minha vida, se tivesse que descrever, eu acho que a minha vida nunca foi fácil até hoje. E digo-te só dizer que eu continuo a chorar muito, continuo muitas vezes até revoltada, e não estamos a falar de há muito tempo, porque eu acho que tudo na minha vida é muito difícil. E eu acho que às vezes digo aos meus deuses, já chega, isto deve ser um karma, mas já chega. E eu, às vezes, não tinha uma amiga dizia assim, e eu disse assim, olha, mas opa, se isto é karma, eu não vale a pena continuar a lutar, porque não dá, estão... Ela assim, mas calma, o karma está a chegar ao fim, Também estás a termina, também conseguir termina. estás a conseguir chegar ao fim. E eu assim, ok, pronto, mas uma coisa te digo, Alda, eu na próxima vida eu vou ser uma rainha, uma princesa, porque eu nesta vida Uou. portei-me tão bem, isso eu não tenho dúvida. Eu costumo dizer, se há coisa que eu sei que nesta vida fiz foi portar muito bem comigo e com os outros. Então eu sei que na próxima vida, nesta, se Vai ser pudermos agora incrível. dar assim um momento mais de paz, de sossego e assim que as coisas sejam mais leves, também já agradecia. E vai dar, até porque tu dizes isso de ser difícil, e tu contaste aqui muitos pontos que foram, mas também já me tinhas contado outros que também já tiveste de ultrapassar, também muito difíceis, ou seja, nós muitas vezes julgamos as pessoas por aquilo que nós vemos e que é nada em relação ao que acontece com elas, ou seja, nós não sabemos nada. Por isso também é muito importante deixarmos de fazer isso, deixarmos de querer adivinhar, no fundo, o que é que os outros passam, não é? Mas é isso mesmo, olha, obrigada. Obrigada eu mesmo, amei. Obrigada por esta oportunidade. Um beijinho muito, muito grande. Até um dia destes. Até um dia destes, meu amor. Beijinhos, querida. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.